Estamos no 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, aqui na PUC, em Porto Alegre, recebendo palestrantes, amigos e hoje, com muita honra, recebendo Haroldo Dutra Dias. Para quem não conhece o Haroldo, ele é juiz, trabalha em Minas Gerais, ele é tradutor, escritor, é um dos fundadores do Instituto Ser. Também tem esse diálogo interreligioso bastante atuante e é um dos palestrantes aqui do nosso congresso falando, então, na relação com os espíritos, conviver com os espíritos. Muito obrigada. Beta, eu que agradeço. Tê-lo aqui, Haroldo, conosco. Bom, como é que se faz essa relação? Em primeiro lugar, somos todos espíritos, né? Então Exatamente, estamos convivendo sempre conosco, enquanto espíritos encarnados e desencarnados. Mas essa convivência com os espíritos que não estão na Terra nesse momento, né? Quais são os riscos? Quais são os caminhos? O que a gente pode ajudar as pessoas nessa relação? Pois é, essa é a parte interessante da codificação, porque Kardec teve um cuidado de incrementar o nosso discernimento. Porque na crença popular, as pessoas imaginam que pelo fato de ser espírito, é alguém que tem mais conhecimentos, mais sabedoria, maiores condições de nos orientar, maiores condições de apontar o que é melhor, o melhor caminho, e não é assim, né? Há uma escala espírita e você, ao entrar em contato com o espírito, pode estar conversando ou se aconselhando com alguém que é muito mais ignorante, muito mais repleto de preconceitos do que você mesmo. Então, a escala espírita, ela nos ajuda a colocar esse diálogo, essa convivência em perspectiva. Então, ao saber que eu estou em contato com o espírito que é mais enfermo, mais ignorante, mais cheio de maldade do que eu tenho uma noção exata do que eu posso esperar daquela convivência. Isso é extraordinário. Mas existem também diferentes tipos de espíritas, né? E você abordou isso durante a palestra. Isso. Quer dizer, diferentes tipos de espíritos, né? Como você fala, às vezes mais ignorantes, às vezes menos evoluídos, não apenas porque desencarnaram são mais sábios. E existe às vezes, esse engano, né? Das pessoas, desencarnou, sabe mais do que eu. Exatamente. Né? A pessoa desencarna com o nível que ela tinha aqui, né? E ela desencarna exatamente como ela era, né? Com os mesmos anseios, com os mesmos hábitos, né? Com as mesmas preferências, e ela vai manter isso no mundo espiritual, não tem jeito. Agora, por outro lado, o encarnado que entra em contato, basta a gente olhar para o mundo para perceber que tem gente de todo tipo. Então, não podemos esperar que uma criatura embrutecida, completamente materializada, completamente alheia das questões espirituais, da sua origem espiritual, vá ter um contato com o mundo dos espíritos maduro, reflexivo, porque não vai. Não vai. É onde a gente encontra muita gente perguntando a espíritos se deve vender isso ou comprar aquilo, se vai arrumar um emprego, se vai encontrar um amor, se vai casar, se vai separar. A gente pode entrar nesse cenário até de quem cobra, quer dizer, de pessoas que cobram para ver cartas, cartomantes, e as pessoas vão lá e pagam, porque os espíritos vão dizer. Existe isso também. Entra muito nisso, né? Porque aí a gente começa a enxergar um mercado que sobrevive da crendice. Mediunidade descuidada, Haroldo, Descuidada, é isso? descuidada, totalmente descuidada. Não que essa pessoa que cobre, às vezes, não preste um serviço relevante. A nossa fala jamais pode ser de condenação, não é isso. Às vezes você tem pessoas boas que cobram ali e prestam um serviço de assistência espiritual, ok, né? Mas é sempre bom colocar em perspectiva. Tem a questão da cobrança também, né? Ao que lhe de graça é dado. Isso, mas esse é um princípio da mediunidade espírita.
Isso é interessante a gente observar. Isso. Então nós não podemos exigir isso de quem não tem a bênção do conhecimento do espiritismo. Porque há médiuns extraordinários, honestos, vivem da mediunidade, cobram, não são espíritas. Então nós temos que respeitar. É bom que a gente faça essa diferença. Isso, fazer né? a diferença e saber o que eu posso esperar dali. Quer dizer, qual que é o campo de atuação daquela mediunidade. Nós encontramos isso. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa é muito comum isso. O Tem médium programas de que televisão vive, até com isso, inclusive com exatamente. programas de televisão. É. Né? E necessariamente não são maus médiums ou pessoas más. Às vezes eles prestam um serviço importante, relevante. Agora, eu gosto do Kardec quando ele diz assim, imperfeito. Está imperfeito, pode melhorar. Aquela mediunidade está no caminho, vai melhorar. Quanto aos espíritas, né? Como é que são os espíritas que entram em contato com os espíritos? Isso é que aí incrível. faz toda a diferença, né, Haroldo? Então, Kardec ele faz 4 divisões didáticas que ajudam a gente a entender bem o aspecto. Um é o espírita experimentador, que é a pessoa vidrada em fenômeno. Não é? Então ele está interessado em pomada, em cura, em comunicação, no fato da comunicação. Mas ele não sai dessa casca. Fica ali na superficialidade. Então é como se fosse assim, eu digo que é um fenômeno que acontece hoje no trânsito. A pessoa ela é conversando com você, andando, quando ela entra dentro do carro, ela vira outra pessoa. Né? Ela vira sem educação, grosseira. Né? Esse fenômeno acontece com o espírita experimentador. Então, ele vive de um jeito, ele acredita em certas coisas. Quando ele está diante do fenômeno, aí ele é um admirador, um apreciador, mas aquilo não tem mínimo de consequência para a vida dele. Depois nós temos o que admira. Né? Esse é um grupo grande. Ele adora, admira a filosofia da coisa, que palestra bonita, que fala bonita, mas ele não está disposto a fazer mudança. Né? E tem o espírito exaltado, esse é o brigador. Ele coloca no blog, ele xinga todo mundo, ele critica, ele está sempre inventando confusão. Por causa de uma palavra, ele cria uma... É uma pessoa que tem ânsia de aparecer. Não é? Ele quer se destacar. E como no mundo de hoje o destaque é maior quando você é polêmico, então o exaltado é o polemista. Ele está sempre procurando alguma guerra santa para ele poder entrar. Né? E tem o espírita cristão. Esse é aquele que é engraçado, porque ele sabe aproveitar um pouco de tudo. Então, se ele vai no médium de cura, ele sabe aproveitar. Ele sabe lá usufruir a mediunidade de cura, ele sabe olhar o fenômeno, mas ele entendeu que aquilo tem que trazer algum resultado para a convivência dele. Tem que melhorar as relações. Justamente sobre isso, sobre as relações, a espiritualidade nas relações, a gente vai conversar daqui a pouquinho no próximo bloco com Haroldo Dutra Dias. A gente já volta.